Olha só, Uribe, tem aí essa reta final também da presidência do Joe Biden, aí ele começa a tomar algumas decisões, muitas, um pouco delicadas. Uma delas está sendo tratada como um elefante na sala. É uma discussão que vem crescendo, ganhando corpo, sobre o possível perdão presidencial do Joe Biden, o presidente democrata, ao filho dele, o Hunter Biden, que foi condenado em 2 processos federais na justiça americana. O Diego Pavão está com a gente para explicar do que se trata, Diego, esses processos. Eu sei que tem um relacionado à compra de armas quando ele era dependente químico, teria mentido a respeito da sua condição. À época, tem um outro também pendente. Como é que funciona esse perdão? É algo inusitado, Diego, digamos assim? Está mexendo com o noticiário internacional? Está gerando algum constrangimento a Biden? Oi, Tainá, boa tarde para você, boa tarde, Uribe. Olha, constrangimento, por enquanto, não. Mas essa é uma discussão que está crescendo bastante lá nos Estados Unidos, nessa que poderia ser uma das últimas cartadas de Joe Biden antes de deixar a presidência lá em 20 de janeiro de 2025. Não é incomum o presidente emitir esses perdões presidenciais, eles podem acontecer, é prerrogativa do presidente. A Constituição americana é muito clara, no artigo 2, seção 2, cláusula 1ª, diz que o presidente dos Estados Unidos tem o poder de aplicar o perdão presidencial, exceto apenas em casos que envolvam o impeachment dele. E é importante dizer que esse perdão presidencial só se aplica para crimes na escala federal. Crimes na escala estadual, o perdão aí, nesse caso, é prerrogativa só do governador daquele estado. Mas Joe Biden pode sim perdoar o filho, aplicar o perdão presidencial para o filho Hunter Biden em 2 processos que ele foi condenado nesse ano. O Hunter Biden foi condenado primeiro por sonegar impostos lá na Califórnia. Ele teria sonegado mais de $1 milhão em impostos entre 2016 e 2019. Ele se declarou culpado por esse crime na Califórnia, ou seja, foi condenado, mas esse é um crime também na escala federal, e ele também foi condenado por um júri, como você disse, por ter escondido das autoridades a informação de que ele era dependente químico quando comprou uma arma lá nos Estados Unidos. Isso é crime. Agora, do ponto de vista jurídico, então, como a gente viu, Joe Biden pode perdoar o próprio filho. Acontece que na história, muitos presidentes que acabaram dando esses perdões polêmicos, a história acabou não sendo muito generosa com eles, vamos dizer assim. O Bill Clinton, logo antes de sair da Casa Branca, perdoou um empresário condenado por fraude fiscal, aliás, por evasão de impostos, e por coincidência ou não, a mulher desse empresário tinha feito uma doação muito generosa para a biblioteca presidencial de Bill Clinton. Se a gente voltar mais no tempo, a gente vai ver que Gerald Ford perdoou Richard Nixon, famoso pelo escândalo Watergate, o único presidente na história dos Estados Unidos a renunciar. Gerald Ford perdoou Nixon lá em 1974, 2 anos depois ele perdeu a eleição para Jimmy Carter. Mas também se levanta muita questão do lado político desse possível perdão presidencial de Joe Biden ao filho Hunter Biden. Muitos analistas, inclusive ouvidos pela CNN, dizem que, olha, para o presidente dos Estados Unidos, ele está, aos 82 anos, ele está deixando a vida pública, deixando a política, provavelmente não vai concorrer a mais nenhum cargo público, então o dano a ele seria mínimo. Acontece que teria um dano, por ser um perdão polêmico, um dano ao Partido Democrata, que saiu muito desgastado dessas últimas eleições presidenciais. É aquela questão, quem tem dinheiro e quem tem poder pode ser perdoado sobre tudo, e isso não funciona numa democracia, acaba sendo injusto. Diego, bem rapidinho, você estava me dizendo aqui nos bastidores que tem uma possibilidade também de Donald Trump perdoar o filho de Joe Biden? Donald Trump já disse numa entrevista que perdoaria Hunter Biden no caso, ele falou isso antes de vencer a eleição, ele disse numa entrevista a um podcast que poderia perdoar Hunter Biden. O Donald Trump colocou essa possibilidade para ele se destacar ali como o homem mais maduro, aquele que deixa de lado todas as picuinhas políticas para se tornar essa pessoa misericordiosa. Donald Trump falou que não descartaria esse perdão. A gente vai ter que esperar para saber e ver também se Joe Biden não vai tomar essa decisão antes de 20 de janeiro. Esse é o foco agora no momento para saber. Ele já disse que não perdoaria, só que tem gente lá nos bastidores da Casa Branca que acha que essa discussão está crescendo e essa possibilidade pode acontecer.